Segundo livro do profeta Samuel, iremos ler no capítulo 16. Vamos ler a partir do verso 5. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. E apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando-o Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse: Amaldiçoa a Davi, quem, pois, diria: Por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: Eis que meu filho, que descendeu de mim, procura a minha morte. Quanto mais ainda este filho de Benjamim, deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: Porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição desse dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte de fronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. E o rei e todo o seu povo que ia com ele chegaram cansados e refrescaram-se ali. Somente até aqui, irmãos. Amém. Irmãos, o contexto desse texto se dá em um momento de grande perturbação para o rei Davi, para o homem de Deus, um jovem que foi ungido segundo a orientação do Altíssimo. Ele não escolheu, ele não buscou, ele não estudou, mas ele foi escolhido entre os seus irmãos, entre um povo. Ele era o menos prestigiado, mas sobre ele havia uma bênção que foi derramada por Deus, através da unção que recebera do profeta Samuel. E passados tempos ele casou-se, teve filhos, e ele teve um filho, irmãos, que era aquele que naturalmente poderia receber o reino, poderia assumir o lugar dele, mas esse filho cometeu um grande pecado com a filha do rei, com a irmã dele, que era filha de uma outra mulher, de uma linhagem, filha de reis, e Absalão, que era irmão dessa moça, vingou a irmã, matando o outro irmão que havia pecado contra Deus e contra os homens e contra o rei. Isso acontece, irmãos, que Absalão, que era um homem, diz as escrituras, diz os historiadores, era um homem belo, um homem conhecido pela seu porte físico, sua falta de defeitos, pelos seus cabelos. Ele era um homem amado pelo seu pai, mas quando ele mata o próprio irmão, ele é afastado da sociedade, ele é afastado do reino e passa alguns anos afastado. E quando ele volta, ainda levam 2 anos para que ele fosse introduzido novamente à presença do rei. E acontece que não sabemos o que se passou durante esse tempo de exílio, não sabemos a motivação que ele tinha para descumprir a ordem do rei e matar o próprio irmão, para fazer essa vingança, mas certo é que, seja o que tenha acontecido na mente de Absalão, ele se revoltou contra o próprio pai e preparou uma cilada para tomar o reino de Davi. E pega Davi num tempo que ele estava despreparado. Ele foi se preparando, porque quem prepara o nosso mal, ele tem tempo de se preparar, e ele foi preparando a vingança, a tomada do reino, e quando
Davi se dá conta, ele tem que se preparar fora de Jerusalém. Então ele se ausenta, vai para outro lado de um rio, e Absalão vem e toma o reinado dele. E aqui nós estamos, irmãos, na jornada de Davi, da fuga de Jerusalém. E quando ele está fugindo do próprio filho, que desejava matá-lo, ele encontra ainda esse opressor que nós lemos aqui, que ele ainda acusa, apedreja num tanto em que está as escrituras aqui transcritas, dizendo que até a poeira do chão levantava com a tamanha fúria daquele homem. Mas Davi estava consternado, estava constrangido, ele estava aflito, como muitos de nós entramos nessa casa de oração nessa manhã, esperando que do alto do céu possa vir a misericórdia de Deus. Ele sabia que ele poderia ter cometido os seus males, cometido os seus pecados, e podia até pagar com a própria vida, com os pecados que ele houvesse cometido, mas ele entregou na mão de Deus a aflição, ele entregou na mão de Deus a perseguição, confiando que o Senhor poderia protegê-lo de todo o mal. Acontece que quando Davi se afasta, Absalão está em Jerusalém, ele toma conselhos com os homens daquele reinado. Não precisamos nos adentrar a história, fica aqui o convite para que toda a igreja possa ler essa parte do profeta Samuel. Mas acontece que Davi vai tomar conselho com dois homens, dois conselheiros de Absalão. Um dos conselheiros havia decidido trair o rei, e ele dá um conselho para Absalão para que ele possa ir rápido e tomar de assalto Davi e vencer aquela guerra e conquistar o trono em definitivo. Ele ouviu aquele homem. Ele falou: mas eu quero ouvir o outro conselheiro. Só que o outro conselheiro decidiu proteger o rei. Ele havia sido enviado pelo rei. Porém, ele poderia também trair o rei, porque o poder já estava com Absalão. E quando Absalão está ouvindo aquele outro conselheiro do rei, aquele conselheiro dá uma outra instrução que poderia gerar a condição de Davi se preparar para a guerra. Absalão toma o segundo conselho como o melhor, o antigo conselheiro fica constrangido, tira a própria vida, e seguindo o conselho daquele segundo homem, o que acontece? Davi tem tempo de se preparar e Davi vence novamente a batalha, como tantas outras que ele havia vencido. Ele só tinha um pedido, que não tirassem a vida do filho dele, mas o capitão, o líder do exército, em perseguição a Absalão, encontrou ele pendurado sobre uma galhada com os cabelos presos em uma fuga. Ele prende o cabelo e fica sem a mula, fica de pendurado, e o comandante do exército mata o filho do rei. Esse mesmo comandante que assim o faz para proteger, para vingar Davi, depois vai trair Davi, porque o homem, ele é fiel hoje, amanhã por livre consentimento próprio, ele trai aquele que ele jurou defender, porque nós estamos na terra dos viventes, então a nossa confiança não pode estar no homem, a nossa confiança precisa estar em Deus. E nós, irmãos, estamos aqui reunidos como igreja nessa manhã, e ouvindo os conselhos da palavra, ouvindo a transcrição do texto, ouvindo a explicação, nos traz à memória esse conselheiro que preparou o exército de Absalão para perder a guerra. Vejam os irmãos que ele era um conselheiro, que ele foi fiel ao rei Davi. Ele foi fiel à causa do rei. E aqui, irmãos, ele se sacrifica, porque se Absalão, ele percebe que o que aquele homem estava fazendo era procurando a derrota dele, ele haveria de sacrificar aquele conselheiro. Mas ele busca um risco da própria vida para proteger o rei. Muitas das vezes nós encontramos alguém em necessidade, nós encontramos alguém em opressão e enfermidade, e nós nos privamos de ajudar aquela família, de ajudar aquela pessoa, de dar um bom conselho para alguém, para orar por aquela vida, por jejuar por aquela vida,
E aqui fica o conselho da palavra, irmãos. O Senhor está assistindo também quando você está fazendo algo por alguém que não é nem do teu próprio sangue. Quando você se preocupa com o teu irmão, com a tua irmã, orando pela vida dele, se colocando, saindo você da sua zona de conforto, às vezes numa madrugada para orar, às vezes num voto, às vezes numa situação diferente do seu cotidiano. Alguém pode olhar para você, mas para que você está fazendo isso? Nem a própria pessoa sabe o que você faz, você está fazendo para ser agradável a Deus. E o Senhor, no tempo certo, restituirá todo o sacrifício que você fez para honrar o nome santo do Senhor. E também, irmãos, nós aqui reunidos como igreja, ouvindo a história desse homem que foi um conselheiro, que foi um intercessor por Davi, nos lembramos que cada um de nós aqui temos o nosso próprio conselheiro. Nós temos aqui o nosso próprio intercessor, que é Jesus Cristo, que está intercedendo por você à destra de Deus, que deu a própria vida, que fez o sacrifício extremo para que você, para que eu, para que nós tivéssemos direito à vida eterna. Então a palavra de hoje, nessa manhã, o Senhor nos lembra que o sacrifício do Senhor, ele não passou, ele continua vivo, a intercessão dele pela tua vida não passou, ela continua viva, e o Senhor haverá de justificar toda a lágrima derramada do seu rosto. Receba essa palavra, saia dessa igreja, desse culto, confortado, revigorado, renovado as suas forças, porque eu não sei o que você passa, eu não sei o motivo pelo qual as suas lágrimas foram derramadas, mas você tenha certeza que o teu intercessor sabe e conhece cada lágrima derramada, sabe cada medo que você carrega, conhece cada impossível que você vive, e o Senhor é poderoso para transformar em boa todas as coisas que estão más. Porque quando as coisas vão mal na vida de alguém, irmãos, a pessoa sai de uma enfermidade, entra em outra. Ela sai de um prejuízo, ela entra em outro. Parece que ela vai puxando um imã de coisas ruins. E a pessoa vai ficando, como se diz a expressão, ela vai ficando na lama. Eu acho que o primeiro louvor que a irmã cantou fala a respeito desse momento que a pessoa está num sacrifício, que ela não consegue sair do problema dela. E é normal que isso aconteça, porque é o tempo de Deus na tua vida. Mas a palavra hoje está falando que o teu intercessor resolveu dar um basta nesse momento da tua vida. O seu intercessor, como o Senhor preparou um intercessor para o rei Davi e justificou a causa, o Senhor haverá de trazer justificação na tua vida também. Receba essa palavra como vinda de Deus e que por tudo na nossa vida o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.